Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Vai abrindo aí a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus, né? Que o nosso Deus, ele é tremendo, ele é leão da tribo de Judá. Ele é maravilhoso neste culto ao seu lar, na hora da esperança, amém? Quando você precisa, você chama por Ele, que Ele é o único que pode te ajudar, amém? A palavra de Deus nesse dia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Esta é a palavra que eu gostaria de estar falando conosco aqui, nesse dia, nesta hora, neste culto ao seu lar, na hora da esperança. Amém? Gostaria de falar para você, faça da sua luta um altar de louvor e oração. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, igreja? Deus é bom. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, onde nós sabemos que nosso irmão Paulo e Silas foram ao encontro da oração. E quando eles foram ao encontro da oração, veio ao encontro deles também uma moça com espírito de adivinhação. E neste momento aquilo perturbou a Paulo, porque aquilo não era o Espírito Santo que estava usando aquela moça. Era um espírito de adivinhação, um espírito enganador. E Paulo repreendeu aquele espírito. E quando Paulo repreendeu aquele espírito, a multidão se levantou contra Paulo, os magistrados, né? Ela era uma escrava, ela dava muito lucro ali para os seus senhores. Então, aquele lugar onde Paulo estava, aquela província de Roma, se levantou contra Paulo, achando que Paulo estava pregando um outro costume, o qual não era o costume deles. E o que fizeram com Paulo e Silas? Jogaram Paulo e Silas numa prisão. Mas Paulo e Silas fez da sua luta um altar de oração, um altar de louvor. Nem tudo é como a gente pensa, nem tudo é como a gente quer. Mas nós temos que ter uma coisa no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto, né? Paulo e Silas foi naquele lugar com dois propósitos. Nós vimos aqui na palavra de Deus, eu não li todo o capítulo, porque senão ia ficar muito extenso, ia tomar muito tempo. Dois propósitos que Paulo e Silas passou por aquela situação. A primeira situação foi, ele foi ao encontro da oração, mas veio ao seu encontro um espírito de adivinhação. Por isso eu queria deixar bem claro para nós, irmãos, não é porque você está orando, que você está jejuando, que o inimigo não vai vir ao seu encontro para querer te desanimar, querer deixar você triste, abatido. Mas nesta hora você não para, você continua caminhando no teu propósito, no teu objetivo, porque o crente não pode parar de orar, irmãos. O crente que para de orar, o crente que se estaciona, ele fica que nem carro enferrujado, né? O carro enferrujado, se ele fica parado, ele fica um carro enferrujado. Então você não pode ser esse carro enferrujado. Você sempre tem que estar com a oração. A oração vai trazendo óleo sobre o teu corpo. Quem é o óleo? É o Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais o Espírito Santo vai se derramando sobre a tua vida e você vai ficando cada vez mais maleável pela mão de Deus. Porque quando o crente ora, o Senhor dá para ele muitos discernimentos. Quando o crente ora, o Senhor dá para ele resposta. Quando o crente ora, quando o crente louva, o céu se abre e os anjos cantam junto com você. Então não deixe de orar, não deixe de louvar o Senhor por causa da sua luta. Porque olha, Paulo e Silas não tinham feito nada demais. O que ele tinha feito? Ele tinha feito ali uma libertação.
E às vezes por causa da libertação de alguém na tua casa, na tua família, você fica desanimado e para de orar. Não, é agora que você tem que orar. É agora que você tem que buscar. Você não quer uma libertação para o teu filho? Você não quer uma libertação para o teu esposo? Você não quer uma libertação para a tua família? Então o segredo para tudo isso é a oração. Né? Nós vimos os nossos irmãos do passado, Paulo, Silas, né, João, o próprio Senhor Jesus, ele ia à parte orar sozinho. Nós vemos em várias passagens da Bíblia que o próprio Senhor Jesus, ele ia à parte orar sozinho. E nós muitas vezes não queremos orar. Ah, ora por mim, ora por mim. Aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim, não. Os discípulos, quando eles estavam com Jesus, eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar. Eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Então nós que temos um propósito, irmãos. Faz propósito de oração. Faz propósito, levanta de manhã. Faz um propósito de você orar 7 dias, 15 dias, 20 dias, sei lá quantos dias o Senhor vai falar para você orar. Porque a oração, irmãos, abre cadeias. Nós vimos ali nosso amigo Pedro, quando ele foi preso também, né? Por causa que Herodes estava se agradando muito em matar os cristãos. Matou Tiago, depois colocou Pedro na prisão, com 16 soldados em volta dele. Na casa de Maria, mãe de Marcos, tinha um grupo de mulheres que orava. Por isso, irmãs, ore. Busque a Deus. Seja como Paulo e Silas, mesmo no meio da prisão, ele estava orando. Ele estava louvando. Voltando novamente ali no livro de Atos, capítulo 12, Pedro, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Mas se ele estava dormindo, mas por quê? Ele sabia que alguém estava em oração. As mulheres são guerreiras. As mulheres são virtuosas. As mulheres têm essa autoridade, mais facilidade de orar. Ah, eu tenho preguiça. Manda embora esse espírito de preguiça da sua vida. Porque você nunca sabe quando é que você vai ter que passar por uma luta mais pesada. Paulo e Silas não imaginavam que naquele dia, só porque ele repreendeu um espírito de adivinhação de uma moça que dava muito lucro aos seus senhores, porque geralmente as pessoas são ligadas no dinheiro. Aquela moça não valia nada para aquele povo lá. Ela não valia nada, mas para Deus ela valia muito. Isso tudo tinha um propósito. 2 propósitos, como eu já falei. O primeiro propósito de Paulo e Silas ter ido ali até aquela província de Roma, em Filipos, o primeiro propósito é libertar uma moça com espírito de adivinhação. Pastora Deusa, qual é o segundo propósito que Deus tinha na vida de Paulo e Silas? Colocou ele lá na prisão. Mas, nossa, ele não fez nada, ele só trabalhou na obra. Ele foi parar lá na prisão. Crente passa luta. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso são palavras do próprio Jesus. Davi fala no Salmo 23, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Nós vimos as passagens da Bíblia, a gente vê que todos os irmãos passaram por lutas, e nós passamos lutas ainda que nós somos capazes de vencer. Se a gente começar a ver as lutas que os nossos irmãos lá do passado passou, eu não sei se eu conseguiria passar, porque era tão difícil ser crucificado de ponta cabeça, ser morto a pedrada, de tantas formas que os nossos irmãos eram jogados lá na cova dos leões, outro era jogado na fornalha. Nós hoje passamos por lutas, mas nessas lutas que nós passamos, porque nós estamos no tempo da graça, parece que é umas lutas mais amenizadas, é umas lutas mais assim, que a pessoa já vai tomando posse, falando que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? O castigo hoje nos traz a paz, e é verdade, não é mentira. Mas os nossos irmãos do passado foram chicoteados, amarrados no tronco, e lá, à meia-noite, eu creio que estava um frio lá na cadeia, e eles levando as chicotadas, né, sendo amarrados,
Eles pararam as mãos de Paulo, amarraram até os pés, mas não conseguiram parar o louvor deles, a oração deles não pararam. A luta não fez com que Paulo e Silas parou. Então, igreja de Cristo, amados irmãos da hora da esperança que me ouve aí do outro lado, eu quero falar para você, não para, não desista, continua buscando, continua lutando, porque o de repente do Senhor vai chegar na nossa vida. Quando nós continuarmos louvando, quando nós continuarmos orando, o de repente vai acontecer. Porque ali Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor, de repente sobreveio um terremoto e todas as portas foram abertas. O carcereiro, que era a pessoa que tomava conta ali dos presos, ficou desesperado, quis até se matar. Paulo e Silas falou, não te faça nada, nós estamos todos aqui. Aí os carcereiros falaram assim, nossa, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo e Silas falou para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aqui Paulo e Silas então, de madrugada, limparam os vergões de Paulo e Silas, foram para a casa do carcereiro e lá já teve o primeiro culto doméstico naquela casa. Então, quais foram os dois propósitos de Deus na vida daqueles dois servos? Libertação de uma mulher que estava com espírito de adivinhação e carcereiro e toda a sua família, e eu creio que todos os presos que estavam lá também aceitou Jesus. Ali já levantou uma igreja, né? Um povo santo que canta, que louva, que ora, que busca, que não olha nem para a esquerda nem para a direita, que vai louvando aquele que era, que é e que sempre será o nosso querido, o nosso amigo, Espírito Santo, aquele que está conosco aqui nesta palavra para falar para você que ele é maravilhoso, né? Ele é tremendo, glória a Deus por isso, amém? Como Deus é lindo, né? Ele é tremendo, ele está aí para te guardar, amém? Não desista, continue orando, vamos continuar orando, né, irmãos? Mas vai continuar, em nome de Jesus, neste culto ao seu lar, na hora da esperança. Amém? Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho, continue na tua vida, na tua casa, na tua família, amém? Coloca aí sua mão junto com a minha, seu copo com água e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que neste momento eu clamo mais uma vez. Assim como Paulo e Silas, à meia-noite eles oravam ao Senhor, cantavam e oravam. Nós estamos aqui também para te louvar, para te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, o grande eu sou, o príncipe da paz, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Obrigado por esta oportunidade, desta hora da esperança, por onde o Senhor soprar este vídeo, por onde o Senhor soprar essa live, por onde passar esta oração, esta palavra, que haja mudança de vida, transformação e restauração. Nesse dia, nesta hora, neste momento que nós clamamos ao Senhor e cremos no poder da oração, na vitória do teu povo, aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, tu és maravilhoso, grande, grande, grande é o Senhor. Manifesta a tua presença dentro deste lar, Senhor. Manifesta o fogo do teu Espírito Santo e vai arrancando tudo que não provém de ti de dentro dessa casa, vai queimando, vai expulsando o mal. A tristeza, a angústia, a enfermidade, o desemprego, a luta, os problemas que se levantam nesta família, na vida deste irmãozinho que está desempregado, Senhor.
que já bateu em tantas portas e não consegue um emprego, mas eu creio que o Senhor vai abrir as portas para ele. O de repente de Deus vai chegar na nossa vida e as coisas vão mudar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Espírito Santo, por este irmão, por esta irmã, por todas essas famílias que se reúnem num ato de fé, de oração, em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por este culto ao seu lar na hora da esperança. Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Compartilha aí com seus irmãos. Que Deus vai te abençoar ricamente. Deixa aí um joinha, deixa seu pedido de oração. Fala aí de que cidade você me ouve, que é muito bom eu estar sabendo. Amém? Obrigado, viu, gente? Deus que abençoe. Que o Senhor consagre esta água também, né? Que quando você beber desta água haja cura, haja libertação sobre a tua vida. Peça de roupas, documento, que consagre toda a tua casa, desde a entrada até a saída, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Quero te dar um abraço bem forte. Sinta-se acolhida pelo Espírito Santo. Sinta-se acolhido pelo Espírito Santo. Receba o abraço de Jesus. Receba nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?